Fala galera, tudo tranquilo? Hoje damos sequência à nossa série Cartas à Igreja, onde nós estamos estudando de maneira cronológica as epístolas que foram cartas escritas para orientação e edificação da igreja para o cumprimento da obra de Cristo, a grande comissão. E hoje nós vamos dar início a uma nova epístola, a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Em suas viagens, Paulo plantava várias igrejas, essas comunidades das pessoas que creram iam se desenvolvendo, ele depois retornava ou enviava alguém, mas várias dessas foram plantadas nas mesmas viagens e é por isso que na cronologia muitas dessas elas são escritas no mesmo período, uma atrás da outra, mas nós temos aqui, logo após as epístolas aos Tessalonicenses, as epístolas aos Coríntios. E aqui Paulo vai abordar alguns temas principais. O que aconteceu? A gente vê em Atos no capítulo 18, inclusive, mencionado isso. Aqui já vale a pena mencionar, começo de epístola nova, tem mais um vídeo do Bible Project para você assistir, o overview, o panorama da epístola de 1 Coríntios. Então eu vou deixar o link na descrição, se quiser já assistir antes do episódio, é melhor, recomendável, mas ao longo da série vai ser importante pegar esses panoramas e eu não vou tentar fazer de novo, porque eles já fizeram de maneira extraordinária com a ilustração, e é muito bom que tenha isso disponível em português, graças ao Bible Project Brasil. Então, assista esse panorama, vai explicar em detalhe, com uma maneira bem didática, tudo isso que vamos conversar aqui, mas dando essa introdução, o que está acontecendo é que Paulo ele vai pregar o evangelho em Corinto, ele passa 1 ano e meio lá, nessa cidade que é um centro econômico e cultural, uma cidade de importância, e é muito legal, já fazendo um parênteses aqui, na maneira que Paulo ele se move. Ele já tem uma ordem do Senhor de pregar o evangelho, e ele é proativo e estratégico em cima disso, que vale a pena lembrar, é o lema aqui do canal, é o tema do canal, Mateus 10:16, que nós somos chamados para ser simples como a pomba, inocentes como a pomba, mas espertos, sagazes como a serpente. Existe um lado de você ser proativo, pensar de maneira estratégica, e os apóstolos eles faziam isso, eles escolhiam lugares que precisavam do evangelho por maneira estratégica, mas eles eram sempre conduzidos pelo Espírito Santo. Então nós vemos inclusive isso, na tentativa de pregar na Ásia, os apóstolos são impedidos pelo Espírito Santo, e aí eles perguntam ao Espírito Santo. É interessante isso, eles não são impedidos por oposição demoníaca, por perseguição. O que opõe eles é o Espírito Santo, quer dizer, quem é o nosso Senhor, quem zela sobre a igreja é o nosso Senhor. Nós fomos confiados aos cuidados do doce Consolador, o Espírito Santo, e quem impede eles de pregar é o Espírito Santo. Ele está falando, esse não é o lugar, não agora, esse não é o momento. E aí eles perguntam então, para onde que a gente tem que ir? E aí que vem o sonho do homem da Macedônia dizendo, vem pregar na Macedônia. Eles entendem isso como direcionamento do Senhor. Então, eu quero fazer esse parênteses aqui porque a gente enxerga na vida de Paulo uma combinação muito legal. É uma combinação de proatividade com sensibilidade. Quer dizer, ele é proativo e obedecer e planejar em cima disso, mas sempre buscando entender da parte do Senhor. Então nós enxergamos isso na vida dos apóstolos, proatividade, sensibilidade. E temos que viver assim também, de maneira proativa, tentando obedecer no melhor da nossa habilidade, mas sempre buscando entender detalhadamente o que o Espírito Santo quer fazer. Afinal de contas, aquela perspicácia, desejo de pregar na Ásia não estava errado, ele eventualmente chegou lá e foi um grande palco para o seu ministério, mas era o lugar certo com o tempo certo. Precisamos discernir os tempos e momentos. Mas, dito isso, Paulo, então, a gente vê isso em Atos 18, ele vai pregar o evangelho em Corinto, encontra lá os italianos recém-chegados, Áquila e a sua esposa Priscila, que dão essa força ali em Corinto. Vamos ver tudo isso acontecendo em relatos aqui no livro de Atos, mas na sua epístola à igreja de Corinto tem alguns lugares onde a igreja está tropeçando que são meio principais. Então, Paulo vai abordar bem central esses temas, falando a respeito muito no tocante da vida diária através da lente do evangelho, enxergando aquelas coisas que parecem talvez mundanas e cotidianas com a perspectiva correta. Então aqui Paulo ele vai abordar as divisões da igreja, ele vai falar sobre comida, sobre sexualidade, e também sobre a ressurreição. Coisas que a igreja estava ali lutando para entender e onde a gente tem crise, onde a gente tem fraqueza, onde a gente tem tropeços, a gente precisa de reforço, e esse reforço vem para edificar e solidificar a fé
e obviamente a gente quer que todo mundo vá muito bem, mas por cada igreja, né, nessa época dos apóstolos que cometeu um tropeço, eu sou grato pelo ensino que isso gerou, né, e foi canonizado para o nosso ensino, para que possamos também caminhar nesse lugar. Inclusive, aqui na Epístola de Corinto, né, para a igreja de Corinto, nós vamos ver, né, Paulo falando como o que ele escreve são mandamentos do Senhor. Então, né, passando adiante o que são as ordens e instruções do Senhor para sua igreja. Então, dito isso, tem essa ótica, e isso, né, a ideia da série é sempre trazer a instrução não só de maneira histórica, o que foi dito para a igreja lá atrás, mas entender a aplicação contemporânea disso. Por quê? Se foi dito para a igreja lá atrás, isso serve para a igreja de hoje. Né? Se Jesus compartilhou isso com a sua igreja, nós continuamos sendo a sua igreja, continuamos na necessidade desse entendimento, que é o direcionamento. E na verdade, lendo isso aqui, é muito assustador, como nada novo debaixo do sol. Né? Os problemas, eles são muito contemporâneos, você lendo aqui, apesar de ser um mundo muito diferente do nosso, a gente vê muitas semelhanças nos problemas que a igreja estava enfrentando. Então, dito isso, essa importância, né, da gente se aproximar com cuidado, com atenção da Epístola aos Coríntios, e entendeu como tudo isso é essencial para a nossa vida, né, como um discípulo de Jesus hoje e o coletivo dos discípulos de Jesus, que é a igreja. Dito isso, vamos para a saudação, né, de Paulo à igreja de Corinto. Vamos ler do versículo 1, no capítulo 1, até o versículo 9 nesse momento. E a gente vai tirar esse tempinho para falar sobre isso, porque você já percebeu aqui na série que Paulo, ele é tão denso teologicamente que a saudação dele já tem teologia importante para a gente aprender. Então vamos lá, prefácio e cumprimentos à igreja de Corinto. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz sejam convosco. Da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de modo que não vos falha nenhum dom, enquanto aguardais a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele também vos firmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus por quem foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, só nessa introdução, ele começando a escrever, ele já dá muito norte para onde a conversa vai. Mas eu quero mais uma vez chamar a sua atenção para alguns detalhes aqui, que são importantes. Primeiro, né, eu acho muito interessante a maneira como Paulo sempre se apresenta tendo sido chamado para ser apóstolo. Né, ele fala dessa palavra kletos, o convite, o chamado, né, esse chamado, esse convite que é feito, nesse grito, nesse anúncio, sua mãe chamando que o almoço está pronto, esse convite, né, do vem, mas esse desígnio que vem da parte do Senhor, é o chamado que Paulo recebeu e é o chamado com o qual ele correspondeu. E ele está escrevendo aos santificados, chamados para serem santos. Muito do que vai ser abordado nessa epístola diz a respeito do comportamento diário e cotidiano de uma vida de santidade. Então ele fala sobre esses que foram, né, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então, para os que foram santificados, e aqui é muito interessante a gente levar em consideração, por exemplo, Efésios 5:8, né, que fala que uma vez nós estávamos perdidos nas trevas, mas agora fomos inclusos numa família de luz. Andemos, portanto, na luz. Existe um convite feito, nós somos agora inseridos numa família que nós jamais poderíamos merecer, jamais poderíamos conquistar esse lugar, esse favor imerecido. É a graça do Senhor que possibilita que sejamos adotados nessa família de luz. Agora, essa família de luz exige que andemos, portanto, na luz. Exige este imperativo, ande, portanto, na luz. Quer dizer, o nosso comportamento ele precisa estar então de acordo com a família que nós fomos inseridos. E é isso que Paulo está dizendo, santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Né?
a igreja de Corinto está lutando com isso, porque eles estão celebrando a sua santificação, o lugar que eles receberam imerecidamente, mas não caminhando em santidade. E nós precisamos entender como essas coisas estão ligadas. E a gente vê esse fundamento de maneira cronológica muito interessante, começando, né, com Tiago. Ele vai falar que uma fé sem obras está morta. Se está chegando agora na série, é interessante você acompanhar ela do começo para entender os fundamentos que vem vindo, né? É muito legal isso. Então, quando a gente está lendo lá, Tiago, né, ele traz esse fundamento, que a nossa fé vai demandar de nós um estilo de vida, porque nós não podemos crer de verdade e não agir de acordo com o que cremos. E isso vai incluir coisas como a alimentação e a sexualidade, como vai ser abordado aqui em 1 Coríntios. Então, algo interessante que ele fala é sobre o testemunho de Cristo confirmado entre vós. Nós estamos falando de uma comunidade que veio a crer, né, uma comunidade que entendeu a mensagem do Evangelho, teve o testemunho de Cristo confirmado entre eles e que também serão firmados até o fim para serem irrepreensíveis no dia do nosso Senhor. Fiel é Deus, ele termina, por quem foi chamados para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vamos tirar esse primeiro episódio para fazer essa introdução, esse breve comentário contextual e histórico acerca, né, do que está vivendo a igreja de Coríntios, porque precisamos entender qual é o momento em que essas palavras vêm, né, e como na verdade isso se repete hoje, porque semelhantemente nós temos ainda muitos cristãos que lutam para caminhar de acordo com o lugar que eles foram inseridos. Cristãos que querem celebrar o lugar imerecido que receberam em Cristo, mas não viver vidas que honram esse lugar imerecido. Que aqui entram às vezes até uma discussão. Pessoas que querem falar, você está tentando merecer, isso é performance, isso é um legalismo, mas não é sobre merecer, porque não existe, né, um jeito de merecer isso. Na verdade, nem a pessoa que vive a mais alta performance, né, faz isso por sua própria capacidade, é apenas pela graça do nosso Senhor, o Espírito Santo que recebemos, que possibilita, né, a obediência de caminhar na palavra, ele que nos lembra dos mandamentos do Senhor e nos ensina todas as coisas. Então não existe mérito, né? Até mesmo Paulo, que é esse cara frutífero, nós vamos ver ele falando que ele não tem do que se gabar por pregar o evangelho, que se ele pregasse espontaneamente, né, seria uma coisa, mas ele prega por incumbência, ele tem que fazer isso, é o mínimo que ele pode fazer, né? Não existe mérito na obediência. Minha esposa diz algo engraçado, ela fala, ninguém recebe o elogio, nossa, como você segue bem o GPS, né? Como você segue bem as instruções que lhe são confiadas. Não existe mérito, você está sendo dirigido do mesmo jeito. O cristão, conduzido pelo Espírito Santo, né, ele não tem do que se gabar, não é a força do nosso braço, não é, né, o que nós podemos fazer. Então nós precisamos entender que uma vida de santidade, ela não diz respeito a merecer algo, ela diz respeito a honrar algo que recebemos imerecidamente. Então é não fazer pouco caso com o Evangelho de Cristo, independente de qual sua vertente teológica, isso aqui tem que haver um consenso. Nós devemos viver vidas de obediência a Cristo Jesus, e viver vidas de obediência a Cristo Jesus significa caminhar na sua vontade manifesta, caminhar na palavra, caminhar no todo das Escrituras. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu o exemplo em seu ministério terreno de caminhar no que está escrito. Então, isso é importante para nós e indispensável. Caminhando desse jeito, nós vamos ver o Senhor terminando essa boa obra que Ele começou, Ele que é fiel, né, e vai concluir a boa obra que Ele começou até o dia de Cristo Jesus. Então, vamos entender isso. É interessante que a igreja de Corinto, Paulo diz mesmo em sua introdução, né, eles não carecem dos dons, eles estão sendo enriquecidos em toda a área, né, toda a palavra, todo o conhecimento. E apesar dessa frutificação que está acontecendo, existe uma necessidade de um grande ajuste de comportamento. Então não podemos nos deixar enganar também, né? Quando estamos vivendo frutos, percebendo coisas que estão frutificando na vida da igreja local, isso não é desculpa para não alinhar os comportamentos que precisam ser alinhados. Dito isso, fica a nossa introdução à Epístola aos Coríntios. E eu gostaria de perguntar para você, já falei, continuo repetindo, minha vontade era fazer isso, tomando um cafezinho com cada um de vocês, meus preciosos irmãozinhos em Cristo, quem eu amo e tento me dedicar
para trabalhar para sua edificação, eu gostaria de fazer isso pessoalmente. Mas uma vez que estamos impossibilitados de fazer isso, todos nós, nesse momento, um dia teremos eternidade para dividir a mesa, mas por hora, talvez a gente vai ter que aproveitar essa versão limitada de ter essa conversa. Mas eu gostaria de saber, na introdução de Paulo à igreja de Corinto, o que é que chama mais a sua atenção e fala com você? Apesar de uma breve introdução, a teologia aqui é densa e é interessante ver a maneira como Paulo sempre introduz suas epístolas dessa maneira rica. Dito isso, Deus te abençoe, nós nos vemos no próximo episódio, onde vamos continuar vendo instruções à igreja de Corinto que permanecem até o dia de hoje.